Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, programa de todos os sábados aqui na FM Cultura 107,7, a emissora dos gaúchos, da FM Cultura. E também estamos ao vivo aqui no estúdio da Cuboplay, na Bonja, né? Eu e Juremir Machado da Silva. Então o pessoal pode acompanhar, né, na FM normal, que é o direto. Quem quiser com imagens também pode olhar no YouTube, né? Vai ficar lá o programa. E a partir da meia-noite, o programa deste sábado, meia-noite deste sábado, o programa também já entra no Spotify. Tá tudo certo contigo, professor? Tudo certo. Isso aqui é importante. Salvo o colesterol. Salvo o colesterol, que tu tá nessa briga aí, né? Agora todo dia o colesterol. O colesterol virou um trauma do Juremir. O assunto. O nosso convidado de hoje é professor universitário, filósofo, articulista, cientista político, um homem da comunicação. Ele já foi, inclusive, secretário de Estado da Justiça do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, diretor do INSPER também no Rio de Janeiro. Fernando Schiller é o nosso convidado, está em São Paulo. Já vamos botar o Fernando aqui, meu xará, na tela para falar conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar batendo esse papo aqui na FM Cultura, Fernando. Tudo bem, Nando? Prazer falar contigo, com o Juremir. O Juremir eu converso mais, em pese assim a gente está distante, né, de São Paulo, Porto Alegre, mas o Nando é um prazer estar falando que acompanha muito a carreira do Nando desde o início, obviamente a do Juremir também, então é um prazer conversar com vocês aí. É um paulista que eu perguntei antes, né, Juremir, para ver se não tinha nos abandonado, que se mantém fiel às raízes, né? Segue Colorado, não se vendeu para Corinthians nem Palmeiras. Não pode, não. Ele é porto-alegrense, não é, Fernando? Ah, sou porto-alegrense, tomo chimarrão, olha, eu vou confessar, eu tomo chimarrão todo dia eu tomo chimarrão e então torço pelo Internacional, meu guri vai torcer pelo Internacional, não tem jeito, né? Então, vamos lá. Eu tive notícias de que o teu filho, que nasceu em São Paulo, né? Que ele é São Paulino, que está te levando para o estádio. É criar uma intriga, né, Juremir? Familiar. Isso é uma enorme intriga, isso olha, tudo pode acontecer, né? A gente já ganhou um uniforme completo lá e tal, então acho que eu tô cuidando bem desse aspecto aí, vamos ver. O Fernando tá mais gaúcho do que eu, por exemplo, toma chimarrão todo dia, eu não tomo nunca. Mas eu queria perguntar isso para ele. Fernando, já tomava aqui, porque eu conheço um monte de gaúcho que nunca tomava chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, foi morar em São Paulo ou Rio de Janeiro, se apaixonou pelo chimarrão. Tu já tomava aqui ou foi aprender aí? Olha, não, eu já tomava assim, mas é mais, na verdade, porque o chimarrão, eu tenho que escrever muito, né? Eu escrevo uma coluna toda semana, sabe o que é isso? Uma coluna grande, então eu acabo escrevendo muito. Tenho as aulas e pesquisas, então o chimarrão é uma companhia para o cientista, né? Então ele é a companhia solitária. O intelectual é um animal solitário, né? Então o chimarrão é uma companhia longa, lenta, interessante, eu gosto muito. O Fernando é um case de sucesso. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz dá certo. Olha só, ele foi o principal criador do Fronteiras do Pensamento, que continua existindo, que é um sucesso total. Com certeza. Aí ele foi viver um tempo no Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo, é professor do INSPER, que é uma das instituições mais badaladas do país. Todo dia tem alguém no Jornal Nacional, professor do INSPER. Para passar do Jornal Nacional, sabe, os especialistas que consultam, tem que ser professor do INSPER. Eu, Fernando, de vez em quando, inclusive, ele está lá. E comentarista da Band, aparece lá aquele programa de domingo à noite, como é que chama? Canal Livre? Canal Livre. É um monte de famosos. Fernando Schiller. Isso é bondade do velho amigo Juremir, mas vamos lá, né? Ô, Fernando, vamos contar um pouquinho só antes de a gente entrar nos assuntos aí nacionais, que a gente quer bater papo contigo, mas até o pessoal que te acompanha na televisão e tal, às vezes não sabe. O Fernando é gaúcho, é daqui, de Porto Alegre. Fala um pouquinho da tua formação, ô, Fernando. Tu é da onde? De que bairro tu? Qual é a tua região da cidade? Onde é que tu estudaste até se tornar esse cara aí que tu é? Olha, eu sou um filho ali do... Olha, bom, eu morei 8 anos em São Paulo, quando eu era criança. Meu pai era professor de história, professor de teologia, história luterano, professor Oswaldo Schiller. Então ele trabalhava em São Paulo, morava, depois a gente se mudou para Porto Alegre. E ele faleceu quando eu tinha 8 anos, meu pai faleceu.
eu fui morar no 4º distrito, no bairro Floresta, né? Tinha uma olaria na frente da minha casa, ali na Avenida Paraná, antigamente. Isso é antigamente, né? Eu estudei em escola pública, no grupo escolar Olegário Mariano, está lá até hoje. Esses dias eu passei na frente lá, está lá firme e forte. E depois eu fui fazendo minha carreira como professor. Fiz ciência política na URGS, fiz doutorado em filosofia, tive orientação de 2 grandes mestres gaúchos, o professor Justo Tavares e o professor Nelson Boeira, né, na área da filosofia e da ciência política. Então, eu tenho muito orgulho dessa formação. Depois estudei na Columbia University, fiz um ano lá, pós-doutoramento também, né, e me envolvi com gestão pública muito, né, fui da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, aí eu conheci o Juremir, fizemos muita coisa, muitas atividades juntas, né, muitas promoções, muitas atividades. Depois eu fui para Brasília, fui chefe de gabinete do ministro Francisco Verfort, também tenho muito orgulho, aprendi muito com ele, um grande professor, um grande intelectual brasileiro, Francisco Verfort. Depois eu fui também secretário de Justiça e Desenvolvimento Social no governo da Ieda Cruzes, né? E foi uma experiência muito bacana, 4 anos, muito intenso, a gente desenvolveu muitas parcerias, até uma delas está aí viva ainda hoje, que é a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, do qual também tenho muito orgulho. E depois disso eu encerrei um pouco a minha vida pública, digamos assim, né? Passei a parte acadêmica, fui diretor do IBMEC, no Rio de Janeiro. O IBMEC antigamente era o mesmo que o INSPER, né? O INSPER se separou, se tornou INSPER aqui em São Paulo, mas eu fui 3 anos e meio lá, quase 4 anos, diretor lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, depois fui convidado para vir para São Paulo, né? E estou aqui. Então, o Juremir meio que escreveu, eu tenho uma atividade na televisão, no rádio, né, no Grupo Bandeirantes, tenho também coluna na Veja, sou professor e trabalho com uma série de coisas aí, sou curador do projeto Fronteiras do Pensamento, então trabalho não falta, tá? Estamos sempre aí. Não, tínhamos esquecido desse detalhe, ele é colunista da revista Veja. Colunista da Veja são poucos os que conseguem um espaço ali na Veja. Eu sou do tempo que colunista da Veja era o Diogo Mainardi, lembra, Fernando? Diogo Mainardi, aliás, é verdade, grande amigo do Juremir, conheci pouco o Diogo, mas eu lia muito na época, muito polêmico o Diogo, me lembro. E é verdade, a Veja teve... A imprensa, você conhece mais do que eu isso, a imprensa escrita, digamos assim, ela teve, talvez, no passado, mais impacto do que ela tem hoje. Não sei se dá para dizer isso, né? Se você pegar pelo número de assinantes, porque hoje ela tem a concorrência do meio digital, né? Então você tem, eu imagino que deve ter centenas de youtubers e blogueiros, etc., que acabam tendo mais audiência, digamos assim, do que muitos veículos de comunicação mais tradicionais. Mas talvez não tenham o prestígio, impacto, ou sei lá. Mas de qualquer maneira, eu acho que hoje existe um casamento entre a mídia tradicional e a mídia digital. Tá com o Diogo Mainardi, nunca sei direito. O Diogo Mainardi, Fernando, é um cara assim que eu tenho a impressão, eu não conheço ele pessoalmente, mas se eu fosse conversar, entrevistar, eu sempre acho que ele vai me xingar, eu acho uma cara de brabo ele. O Diogo Ele é brabo. Ele é brabo, né? Eu tenho a impressão que se você é boa tarde, ele boa tarde por quê? O Diogo pessoalmente, do trato, era assim um gentleman. Contigo, que era amigo dele? Sim, mas o Diogo não era o cara assim, pelo que eu conheci do Diogo, convivi um tempo com ele, era uma pessoa que eu gostava muito. Depois ele foi embora para a Itália, perdemos um pouco o contato. Mas eu gostava bastante dele. Sabe, Nando, o Fernando e eu fizemos muitas coisas juntos, em eventos. E o primeiro evento que ele me convidou para participar, eu fiz a intermediação para trazer os convidados, era um evento que envolvia também Esther Grossi, na usina do gasômetro, em 1993. Pensei que era no Ocidente, ali no Bonfim. Cara, tinha 2.000 pessoas na usina do gasômetro para ouvir. Loucura. 3 convidados. Lembra, Fernando? Jean Baudrillard, Edgar Morin, Michel Maffezoli, os 3 juntos. Um acontecimento. Mas é um trio de peso, né? Mas posso te falar uma coisa, Juremir? Eu acho que assim, esse nós fizemos juntos. Eu me lembro que o Juremir era um verdadeiro embaixador da França no Brasil. Sabe disso, né, Nando? Então eu não faria esse o Juremir. Mas antes disso, eu me lembro que o Juremir ele era da RBS, né, da Zero Hora, e ele fazia
a cobertura, mas era mais que a cobertura, na verdade. Ele participava, a gente acabou ficando muito amigo, na verdade, no final dos anos 80, né? Eu me lembro que eu convidei a vir a Porto Alegre o Cornélio Castoriadis. Você deve te lembrar disso, né, Juremir? E aquilo foi uma coisa muito marcante para mim, pessoalmente. Para mim eu também. acabei virando eu me lembro que tu tivesse uma participação muito intensa naquilo e o impacto da presença do Castoriadis em Porto Alegre como um grande filósofo, né, uma espécie de mito da filosofia na época. E eu acabei virando um grande admirador dele. Virei, de certa maneira, um amigo dele. Depois ele foi para Brasília, meu convite e tal. Obviamente era uma amizade desigual, né, um guri com um filósofo como Castoriadis, né? Mas Porto Alegre sempre foi isso, uma cidade muito aberta para assim, a discussão intelectual, né? Eu lembro que depois a gente trouxe também, o Juremir também cobriu muito, o Francis Fukuyama, lembra, Juremir? Foi um fenômeno. Também foi uma polêmica, né? Porque Sim. eu me lembro que o Francis Fukuyama tinha lançado o artigo The End of History and the Last Man, o fim da história. E ele virou, de uma hora para outra, o intelectual mais badalado do mundo, por causa daquele artigo, né? Que era um artigo muito provocativo, não entra aqui no detalhe do artigo, mas exatamente naquela virada de 89, queda do Muro de Berlim, etc. E numa hora para outra eu liguei para ele. Eu ligava, na época não tinha internet, não tinha, mandar e-mail. Eu liguei, telefonei para ele, consegui o telefone dele, ele trabalhava na época na Rand Corporation. E ele atendeu o telefone, passou a secretária para ele, e disse: o senhor não quer vir para Porto Alegre? Eu acho que ele nem sabia onde era Porto Alegre. Ele disse que ele foi vendo o mapa até onde era Porto Alegre. Mas o fato é que ele topou, veio para cá, fez uma conferência, eu me lembro, com o debatendo com ele. Na época, foi uma coisa muito interessante. Então, e depois disso nós fizemos esse evento. O Jean Baudrillard, o Michel Maffezoli, Edgar Morin, na usina Galvão. A gente montou uma estrutura na usina. A usina é interessante porque ela permite N montagens, né, cênicas muito grandes. A gente montou uma espécie de anfiteatro dentro da usina e foi uma grande assim, competição. Uma noite uma Maffezoli, outra noite o Jean Baudrillard e outra noite o Edgar Morin, né? Foi um fenômeno. E eu me lembro do Morin dizendo para nós, né, Juremir, assim, tudo bem, vocês foram bem, mas eu ganhei mais aplausos do que você. Uma vez, não sei se o Fernando vai lembrar disso, eu acho que ele lembra assim, ele me falou, uma vez ele me perguntou, o Fernando Schiller, depois de anos fazendo essas coisas assim, ele perguntou, o que nós vamos estar fazendo daqui a 10, 20 anos? E eu disse para ele a mesma coisa. A mesma coisa. Lembra? E acertou, né? Às vezes eu comento com meus amigos, olha, o Juremir disse o que eu ia estar fazendo. Então não tem drama existencial, né? A gente não tem drama existencial, você já sabe mais ou menos. Mas só um detalhe sobre o Baudrillard. Depois o Juremir foi para a França, uma das várias idas dele para a França, e o Jean Baudrillard voltou a Porto Alegre, também a nosso convite, e eu fui jantar com ele, Juremir, não estava, eu fui jantar com ele no Barranco, com o Décio Freitas, nosso querido amigo. E foi um jantar memorável, porque não tinha o Juremir com seu jeito diplomático para mediar o jantar, e acabou tendo uma discussão duríssima entre o Décio e o Décio sempre arrumava uma discussão no jantar, né? Foi uma discussão porque o Jean Baudrillard ele era um grande irônico, ele fazia ironias, né? E ele disse, olha, eu não vejo nenhuma superioridade, mais ou menos isso, vou resumir aqui, nenhuma grande superioridade da cultura europeia, iluminista, com a cultura dos povos ameríndios aqui. Bom, o Décio ficou enlouquecido com isso. Acabaram uma discussão meio pesada e sobrou para mim ali fazer a mediação um pouco. Mas eu me lembro disso. Ô, Fernando, o que hoje... quando estão te convidando, aqui nós estamos convidando, batendo um papo, contando a tua história, mas hoje quando o pessoal dos meios de comunicação, enfim, a própria Band e outros da empresa estão recorrendo a ti, querendo, né, a tua avaliação, qual é o tema hoje que está pegando? É o tema que envolve, né, a tentativa de golpe, essa minuta, a possível prisão de Bolsonaro. Esse é o assunto que está sendo mais requisitado para falar nesse momento? Olha, digamos assim, todos os temas, né, como eu tenho um comentário, eu faço um comentário político, né, mas eu faço isso profissionalmente, digamos assim, né. Até confesso para vocês que não são os temas que mais me interessam hoje, né. Os temas que mais me interessam estão mais no campo da filosofia e da história, na verdade. Né. Mas eu tenho essa... Então, são os temas do cotidiano. Então, essa semana passada, hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui hoje,
é o tema das declarações do Lula sobre Israel. Semana passada foi o tema da minuta de golpe, as investigações. Na outra semana era o tema, nem me lembro mais, né? Cada semana tem um tema, né? Acho que o jornalismo, eu não sou jornalista, vocês conhecem muito mais isso do que eu, ele vive um pouco do instantâneo, né? Ele vive desse dia a dia, então as coisas fluem, né? Então, a cada semana tem novidades, aí tem temas novos, né? Eu procuro, nas minhas análises, procuro sempre ir para os temas mais de política pública, mais permanentes, até entra um pouco na área da economia, etc., né? Mas nem sempre consigo fugir desses temas mais, digamos assim, conflituosos da cotidiana, mas... Fernando, queria que tu contasse para os nossos ouvintes, que talvez já tenham perdido a origem do Fronteiras do Pensamento. Começa lá, aquela ideia do Luiz Fernando Cirne Lima, e tu te tornaste o executivo, e a coisa cresceu, os anos passaram, sei lá quantos intelectuais importantes do mundo inteiro já vieram no Fronteiras do Pensamento, não sei quantos prêmios Nobel, e hoje o Fronteiras continua. Qual é a situação? Qual é o balanço que tu fazes? Quantos anos já de Fronteiras? 15, 20 anos? Uns 17 anos, mais ou menos. Né? A primeira conferência de Fronteiras foi feita pelo Paul Kennedy, em 2006. Foi em 2006, né, que ele foi criado, ou 2005, 2006. E realmente é interessante até lembrar disso, porque a figura do Dr. Cirne Lima é muito importante nisso. Né? Ele é um intelectual, né? Uma pessoa, além de ser assim, muito, muito interessada no mundo da cultura do Rio Grande do Sul, do país. Né? E um dia ele chamou para conversar e tal, e ele disse, olha, queria fazer um grande debate intelectual, realmente qualificado, né, etc. E ele até me deu uma sugestão na época, ele queria... ele tinha alguns nomes que ele queria convidar, não tem o caso aqui, não é? E eu sabia que aqueles nomes que ele queria convidar eram muito difíceis de aceitarem, né? Pela idade, pela distância, etc. Mas eu disse, olha, eu vou lhe propor uma ideia de fazer realmente um evento de discussão contemporânea muito bacana, assim, que tem alguns parâmetros, né? Primeiro, um pluralista, né? Com nomes importantes de diversas áreas da literatura, da filosofia, da ciência, da história, assim por diante, né? E para muita gente, né? Um impacto nacional e tal. E ele comprou a ideia, a gente discutiu muito no início e tal. A preferência mesmo foi do Luc Ferry, né? A conferência do Paul Kennedy foi uma conferência de apresentação. Depois veio a primeira conferênça do Luc Ferry, que, aliás, veio muitas vezes no Fronteiras, porque, além de ser um grande intelectual, é um grande conferencista. Né? Grande conferencista. E eu diria assim, são 17 anos. A primeira edição do Fronteiras teve 27 noites, 27 conferências. Então, era só Porto Alegre mesmo, né? Do 27 conferências no ano, imagina só. Foram quase 40 nomes, porque algumas tinham mais de um debatedor, né? Então, eu diria assim, eu acho que foram mais de 25 prêmios Nobel, eu calculo 250, sei lá, ou mais conferencistas nesses anos todos, né? Continua muito bem o projeto. Ele teve obviamente, um baque, assim, um desafio muito grande com a pandemia, porque a pandemia bloqueou os eventos presenciais durante 2 anos. Né? Então, a gente fez digital. Mas agora retomou, então esse ano está forte o projeto. O segredo, sabe qual é desse projeto? É ter uma curadoria consistente, ou seja, respeitar a qualidade, né, a diversidade dos nomes, o critério conceitual, etc. E eu acho que isso que dá credibilidade ao projeto, ele continua bastante forte. Com muitas histórias, né, Juremir? Nomes que vieram. Richard Serra veio a Porto Alegre, por exemplo, um grande escultor. Eu queria fazer, inclusive, uma escultura do Richard Serra para Porto Alegre, na época, mas era bem a crise de 2008. Faltou patrocínios aí no meio empresarial, senão Porto Alegre poderia ter uma grande obra do Richard Serra. Então, tem história. Mário Vargas Llosa, por exemplo, para mim é uma das histórias mais incríveis do Fronteiras. Nós convidamos o Mário Vargas Llosa, é um sonho nosso convidar, e ele não queria, não aceitava. Um dia eu peguei um avião, fui para Lima, e fui lá na casa dele. Né? Ele me recebeu para mau humor da esposa dele, a Patrícia, não gostou nada da visita de surpresa, assim. E ele topou o convite,
foi bom o papo, nos demos bem e tal. Só que no meio, entre o convite, pouco antes da palestra, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então ele virou uma celebridade mundial, já era, né? Mas virou mais ainda. Quando a gente fez a coletiva aqui, tinha mais de 40 jornalistas do mundo inteiro que vieram para cá, porque era a primeira entrevista dele depois do Prêmio Nobel. Foi muito interessante aqui, também um grande amigo nosso. Acabei me tornando muito próximo do Gossa, né? Muitas histórias muito interessantes. Né? Eu me lembro do Cristo e da Jane Claude. Cristo é um grande artista conceitual da Land Art, né? Nova York e tal. E ele faz com a sua esposa, Jane Claude, que eles faziam uma espécie de par, o mesmo artista, assim, duas pessoas, um artista. Viajavam em aviões diferentes. Só que um pouco antes da palestra, ela leu uma notícia de que tinha febre amarela. Só que era um foco de febre amarela muito localizado na Amazônia. Só que ela implicou que tinha febre amarela no Brasil, que ela não ia viajar, e não veio, né? Eu consegui uma carta, né, para o secretário de Saúde, para ela, dizendo que não tinha nenhum risco de febre amarela no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, não tinha esse risco. Tá? Ela disse, não, mas os mosquitos podem viajar no avião, eventualmente na cabeça das pessoas, e é muito perigoso, e cancelou. Olha, eu poderia passar aqui muito tempo contando as histórias dessas personalidades, mas é uma história muito rica. Fronteiras do pensamento é algo extraordinário. É inacreditável se pensar. Eu tinha lido, não me lembro mais, o número de convidados nesses 17 anos. É algo extraordinário. E que atingiu inicialmente Porto Alegre, depois tinha Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, acho que Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Florianópolis, foi se disseminando. Troço inimaginável. Vai expandir. Tomou um tamanho realmente impressionante, né? Impressionante até pelos nomes que vieram, né? Que deram pelos grandes nomes. Uma grandeza. Vamos lá, Tom Wolfe veio a Porto Alegre, né? Tom Wolfe, tem uma foto com ele, com seu terno branco. Tom Wolfe veio a Porto Alegre. Porto Alegre. Olha, David Lynch, grande cineasta David Lynch, não só veio a Porto Alegre, como fez um filme em Porto Alegre. Ele passou alguns dias aqui e cantou Andréa Vigo, ali, que é agora ela mora em São Paulo, mas é uma cineasta do Mato Grosso que morava em Porto Alegre, convidou ele para fazer um filme, Redfish. E ele foi ator, deve ser um dos poucos filmes onde o David Lynch é ator, é um filme feito em Porto Alegre. Tem muitas histórias, é muito interessante. Gary Kasparov veio e fez um jogo coletivo com mais de 30 enxadristas ali no centro de Porto Alegre, ali no como é que é, na frente do mercado, o chalé da Praça 15 ali. Teve Paul Auster também, não teve? Teve. Paul Auster veio a Porto Alegre. Wim Wenders. O Kasparov perdeu para alguém? Kasparov perdeu para alguém ou ganhou de todo mundo? Ganhou de todo mundo. Não, parei, ó. Um amigo meu ganharia dele. Ganharia dele? O Rodrigo Bruscato ganharia dele. Ah, não sabia. Não foi convidado. Ganharia. Dele. Tá certo. Ô, Fernando. Tem muita história. Antes do Fronteiras, tem uma história que eu gosto muito de contar. Nós convidamos a Porto Alegre o grande historiador Eric Hobsbawm. O Juremi deve se lembrar disso. E ele veio, ele topou. Por incrível que pareça, o Eric Hobsbawm esteve em Porto Alegre. Nós fizemos uma conferência com ele na Assembleia Legislativa, só que no outro dia, pensei, vou maior ainda. Nós fizemos uma conferência ao ar livre, no mercado, ali do Mercado Central de Porto Alegre, na Praça 15, né? Na rua, fizemos uma conferência. Né? E aí ele foi para o hotel, foi muito legal, foi tudo muito legal, só que ele disse para mim, Fernando, é o seguinte, eu gosto de futebol, meu negócio é futebol, e eu quero ver um jogo de futebol, o Brasil é o país de futebol. Tem jogo aí para ver? Ele disse, eu tenho jogo domingo. Inter e Fluminense, final da Copa do Brasil. 92, isso deve ter sido. Eu levei ele no jogo, só que não tinha mais ingresso. Olha só que coisa estranha. Não tinha mais ingresso, nós tivemos que ir na torcida do Fluminense. Então, o Beira-Rio lotado, né? E nós na torcida do Fluminense contra, né? O time do Inter. E a torcida do Fluminense gritava um canto racista, que eu não vou dizer aqui porque não é de bom tom dizer esse negócio, né? Mas vocês imaginam o que ela gritava. E ele pediu para mim traduzir, ele disse assim, o que eles estão cantando, Fernando? Ele disse, deixa eu falar para o
literatura, deixa para lá que não vale a pena. Eu me lembro de uma vez, o Fernando vai lembrar, veio o Edgar Morin, e o Edgar Morin, na época, a gente achava que ele era velho, ele tem 102 hoje, na época ele devia ter uns 80, e a gente Era um guri? era um guri, na verdade era um guri. E aí na época tinha um restaurante da moda, o Il Gatto Pardo, e aí era um dos lugares de jantar. E o Morin gosta dessa coisa assim do contato com o povo e tal. E um dia ele me falou assim: e se a gente fugisse? Eu disse: mas fugir para onde? Disse: para o mercado público. E aí nós fomos ao mercado público e a gente passou diante da lojinha ali tinha, não sei se tem ainda, do jogo do bicho. E ele disse: isso, o que que é? Eu disse: não, isso aí é um jogo que é ilegal. Eu disse: mas é ilegal, mas faz aqui. Sim, qualquer lugar faz. Aí fez uma fezinha no jogo do bicho. Deixa eu perguntar Eu gosto de contar uma que eu teve um cara que eu não consegui trazer no Frontão, eu consegui trazer, que foi o Humberto Eco, né? Mas não quis ver. Um dia eu liguei para o Juremir e disse: Juremir, só tu és o único cara que vai conseguir trazer o Humberto Eco para cá. Não queres ir a Milão convidar o Humberto Eco? E o Juremir topou, né? Eu fui. A gente foi para Milão. E aí não deu, né, Juremir? Mas ficou amigo do Humberto Eco lá, né? Fiquei, fui na casa. Eu tava. O Fernando me deu essa. Humberto Eco? O Fernando me deu essa missão. Aí eu estou em Paris e disse: bom, vou comprar uma passagem, vou a Milão. Marquei com o Humberto Eco na casa dele e tal. E estava o Clóvis de Barros Filho, virou um grande palestrante. Eu disse: ô Clóvis, quer ir a Milão comigo? Mas fazer o que em Milão? Eu disse: olha, eu vou na casa do Humberto Eco. Não, eu vou. Comprou uma passagem e foi comigo. Aí chegamos lá, fizemos uma volta, assim, no centro da cidade, faltava 1 hora para chegar na casa do Humberto Eco, fizemos tempo. E aí daqui a pouco, chegamos na casa do Humberto Eco. O Humberto Eco nos recebeu, nos pegou uma cervejinha long neck, assim, uma garrafinha para cada um, ficou bebendo no bico e tal. Daqui a pouco nos mostrou: você vai mostrar a minha biblioteca. Mostrou, assim, uma parte da biblioteca. Eu disse: quantos livros tem aqui? 40 mil livros. Ele disse: aqui só tem 10 mil. E aí eu fiz a proposta para ele, que era generosa pra caramba, e ele disse: não vou. Mas por que o senhor não vai? Não, eu não gosto dos jornalistas brasileiros, eles vão se encarnar em mim, vão passar o tempo inteiro atrás de mim, vão me perguntar isso e aquilo. Mas o senhor vai ganhar toda essa soma. E ele disse: sabe, ele tinha acabado de lançar um livro que estava fazendo um sucesso danado, Cemitério de Praga. Ele disse assim: eu vou morrer, não falta muito tempo, eu já sou velho. O senhor sabe, eu tenho muito dinheiro. Não preciso mais. Eu não preciso. Mas olha a fama que nós damos no exterior ainda, dos jornalistas. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para o filósofo Fernando Schiller. Essa polêmica de liberdade de expressão no Brasil, que se pode, que não se pode, isso é um direito absoluto, né? Tem limites? O que a gente pode falar sobre isso? Né? Sobre esta polêmica que envolveu liberdade de expressão, né? Inclusive o pessoal aí que apoiou a ditadura durante anos e anos, hoje, né, luta e diz que luta pela liberdade. Que história é essa de liberdade de expressão? Como é que funciona isso? Olha, esse é um debate no mundo inteiro hoje, né, Nando e Juremir, assim, eu lembro, não vou mais contar uma história, porque tem história, mas uma delas tem a ver com isso aí, né? A gente convidou o Zygmunt Bauman para vir no Fronteira, né? O Zygmunt Bauman, além de ser um grande escritor, um sociólogo e tal, era um nome muito pop, né? Mas muito interessante o Bauman, e ele não tocou. Só que ele disse: se vocês vierem aqui, eu dou uma entrevista para vocês, a gente faz uma espécie de documentário, né? E eu fui para lá, fui para Leeds, na Inglaterra, fiz uma entrevista com ele num sábado lá na casa dele, estava muito melancólico, tinha morrido a esposa dele recentemente, ele estava num casarão assim, enorme, cheio de livros, na verdade parecia uma biblioteca, assim, a casa na periferia de Leeds. E durante a entrevista, ele mencionou uma leitura que ele gostava muito de fazer, né, e refazer, etc., do Mal-Estar da Civilização, do Sigmund Freud, né? E lá no Mal-Estar da Civilização, ele fala do pêndulo, né? Pêndulo. Ele diz assim: a sociedade, por vezes, demanda liberdade, por vezes, demanda ordem. Quando há muita liberdade, há uma demanda por ordem. Quando há muita ordem, não há demanda por liberdade. Então, ele diz assim: bom, nos anos 90, final do Muro de Berlim, etc., o nascimento da internet, foi o auge do liberalismo, da liberdade, havia uma demanda por liberdade, por abertura, etc., etc.
Mas na nossa época, já vinha ali, já estava entrando 2010, 2011, 2012, o pêndulo girou para o lado do controle. Então, as pessoas demandam ordem, demandam controle. Não é? Se você vê, por exemplo, eu estudei em Barcelona uma época, tá? Muito rápido, mas estudei em Barcelona e foi um período nos anos 90, onde a internet estava começando a explodir. Havia uma euforia, a ideia de que a internet seria a sociedade civil mundial, a liberdade, a comunicação, os povos. O sonho do McLuhan, que vocês conhecem muito bem, aí como é que é? Ele fala da aldeia global. Né? Só que quando a internet realmente entrou em campo, especialmente as redes sociais, a partir de 2010, 2011, 2012, o clima mudou. Porque, eventualmente, a internet não acabou funcionando para aproximar, mas para tribalizar as pessoas. Né? Isso tem muitos estudos sobre isso. Tem, inclusive, estudos que mostram como a depressão, a angústia cresceram no mundo, atingindo especialmente adolescentes, saíram relatórios importantes. Bom, aí entra o tema das fake news, entra o tema dos comprometimentos que isso traz sobre a própria democracia, enfim, aí entra o problema do radicalismo, etc. Tudo isso. Bom, e aí é uma demanda por controle. Então, é uma pauta hoje no mundo inteiro, como lidar com isso. Né? E, na minha visão, é uma pauta que vai continuar, porque agora tem a inteligência artificial, né? Tem a deepfake. Né? Como é que lida com isso? Isso tem impacto na sociedade, tem impacto sobre a psique humana, tem impacto sobre taxas de suicídio, tem impacto sobre a democracia política, etc, etc. Né? Olha, é uma incógnita aberta na nossa cultura. Eu sempre fui um sujeito muito otimista, assim, na tradição, sei lá, Steven Pinker, iluminista, né? Mas esse é um dado muito preocupante do mundo. Né? Então, eu diria assim, como eu passei nos últimos anos a me dedicar muito a estudar o tema da liberdade de expressão. Né? Escrevo, tem alguns material. O Júlio conhece um trabalho, inclusive, que eu publiquei na revista da PUC, lá na FAMECOS, sobre a história da liberdade de expressão, John Stuart Mill, John Milton, James Madison, etc., John Locke. Eu gosto muito desse veio histórico, de como a sociedade moderna criou a ideia do marketplace of ideas, né? Do mercado livre de ideias, como essa é uma ideia fundamental para a democracia e para a própria modernidade. Né? Agora, eu reconheço que nós estamos num momento de reflexão. Né? E, enfim, não sei se eu te respondo aí. Esse encontro do Fernando Schiller com o Bauman rendeu um vídeo muito bom. Eu uso muito com meus alunos aquele vídeo. É um vídeo de uma meia hora, eu acho que vocês fizeram, e é muito interessante porque ele fala dessa questão da segurança e da liberdade, né? Quanto mais liberdade, menos segurança, quanto mais segurança, menos liberdade, e fala também dessa coisa das amizades das redes sociais. Os alunos se interessam muito sobre essa parte. Ele diz assim: puxa, eu vejo alguém que tem 5.000 amigos do Facebook, e eu, durante toda a minha vida, não tenho, sei lá, amigos para encher duas mãos. Claro, são noções diferentes, mas é muito interessante porque um homem já ancião e com toda a sua sabedoria, refletindo sobre o impacto da tecnologia na nossa vida, que é um pouco isso que tu estás falando. Como todo mundo, eu fiquei impactado por essas imagens, Fernando e Nando, criadas por inteligência artificial, que faz um vídeo realista que, a olho nu, tu não tem como dizer que não é um vídeo. Sim, tem que fazer uma perícia com especialistas e tal, para saber ver que não é... que foi feito por uma máquina, que foi feito por uma inteligência artificial. Tudo isso aí coloca digamos assim, em xeque os fundamentos de algo que a gente sempre fica procurando, Fernando, que é a verdade. Afinal de contas, o que é a verdade na nossa época? Olha, eu diria, esse era um dos grandes temas do Bauman. Né? Eu me lembro que ele contou não sei se era uma anedota, mas era uma história, né? Dizendo que na televisão inglesa ele contou assim: o dia que iniciou a humanidade. Assim, que eu sei que é um tema caro ao Júlio Emílio. Ele disse: foi o dia que, em rede nacional, não, um programa de grande audiência na televisão inglesa, uma espécie de show, como é que é, reality show, né? O sujeito confessou que nunca tinha tido relações, enfim, sexuais adequadas com sua esposa, porque ele tinha ejaculação precoce. E o Bauman contou isso. É um drama, Ele disse,
Tipo assim, mas ele contando era uma coisa, e a ideia era mais ou menos como a esfera da vida privada, né, invade a esfera da vida pública e passa a ser uma espécie de grande questão pública, assim, o cotidiano sexual, detalhes sexuais da vida dele com a esposa dele, que é um assunto anteriormente inteiramente privado. Então, essa perda da. Isso tem um pouco a ver com a ideia, o problema da democracia hoje, né? As questões de natureza comportamental, as questões de natureza ética e mesmo as questões estéticas, elas invadem o campo tradicional da política, digamos, né? E criam um problema, né? Porque, vamos lá, né? As questões éticas, estéticas, elas, por definição, têm consenso. As preferências estéticas das pessoas, as visões sobre né, as visões sobre tudo que diz respeito à religiosidade, ao comportamento humano e assim por diante. Mas como isso passa a ocupar um espaço central na vida pública, na esfera pública, você tem um princípio de incomunicabilidade, que são chamadas guerras culturais contemporâneas. Né? Então, o permanente mal-estar, tema identitário versus tema conservador, etc. Então, isto, acho que o Bauman ele pegou um pouco esse veio aí. Isso tem a ver um pouquinho com liberdade de expressão, né? As pessoas parece que desejam que o seu padrão comportamental, ou o seu padrão ético, ou a sua visão estética seja dominante. Então elas querem disciplinar o uso das palavras. Olha, o Juremir conhece mais do que eu isso, né? Mas quanta literatura vem sendo revista no mundo porque ela é inadequada em termos dos conceitos, né? Então, né, Monteiro Lobato vem sendo reescrito porque ali tem expressões que, bom, são de uma outra época, precisam ser revisadas. Né? Nos últimos, por exemplo, a revisão da estatuária pública, dos nomes, né, praças e logradouros públicos no mundo inteiro, listas de livros proibidos em bibliotecas. Então, há uma certa tentação ou tendência da cultura contemporânea ao controle. Né? Ao controle. Por que isso? Essa é uma indagação interessante para quem pensa no mundo contemporâneo. Né? De onde vem esse desejo de controle, esse desejo, essa ideia de que é insuportável eu escutar algo que me ofende, que eu não concordo, que eu considero inadmissível? E é de todos os lados, né? De todos os campos do espectro cultural, estético, político, assim por diante. A gente tem esse tipo de... Eu debito isso muito por esta, digamos assim, um pouco por impacto da tecnologia, ou seja, esse mundo do excesso aí, voltando a Humberto Eco, aquela famosa frase dele, melancólica, né, Juremir, no final da vida dele, onde ele diz que o idiota da aldeia ganhou áreas de sábio universal, então, porque todo mundo opina, então você tem a onda de cancelamentos, você tem as hordas digitais, então tudo é muito radicalizado e tal. E isso leva a um problema, né? O Sartre nunca foi tão atual, o insuportável são os outros, né? Na verdade, só que tem milhões de outros, né? Um cacofônico. Isso, para mim, é muito interessante. Né? Falasse ali eu queria entrar nessa questão aí do que disse a declaração do Lula, comparando, né, a atitude de Israel no momento com o Holocausto. E hoje eu e o Juremir estava conversando com o Lênin Streck, com o jurista Lênin Streck, ele estava falando, ele acha que, uma das coisas que ele falou, né, Juremir, que talvez o impacto interno no país seja até pior, né? Claro que não em relação a Israel, mas aos demais países, talvez o prejuízo maior do presidente possa ser interno. Levando em conta, a gente tem, enfim, aqui é um país que temos árabes, judeus, palestinos, africanos, dinamarqueses, nós temos gente de tudo que é lugar, né? Como é que tu encara isso e se não pode realmente se tornar algo perigoso internamente, né? Essa declaração do presidente e até evoluindo, Fernando, se o caminho vai ser daqui a pouco ele chegar e dizer, olha, pisei na bola, errei, peço desculpas, muito mais por uma questão interna do que propriamente pensando lá no governo de Israel. Olha, eu tenho a impressão, assim, Nando, que esse tema existem alguns grandes temas na história, né, que são, assim, eu não vou chamar de consenso, porque talvez seja uma palavra um pouco exagerada, né, mas há um reconhecimento histórico, né, do horror do Holocausto. Quer dizer, eu assisti, aliás, recomendo aqui, nós estamos na FM Cultura aqui, Zona de Interesse, não sei se vocês já viram esse filme. Zona de Interesse é um filme que conta a história do diretor de Auschwitz. Então, ele é um filme
incrível, porque ele conta a história da família do diretor do campo de concentração de Auschwitz, que morava do lado do muro do campo de concentração e tinha uma vida perfeitamente normal, literalmente normal, de uma família alemã, só que no muro para lá era Auschwitz, onde 1 milhão e tantos mil judeus foram exterminados. Né? Então, um campo de extermínio, como era o Gulag nazista, né? Mas vamos lá. Então, uma máquina feita para matar milhões de pessoas, né? Uma indústria para matar por extermínio racial, programado, frio, calculista. Ali no filme mostra bem aqueles alemães, engenheiros, vendo, olha, os fornos, você não pode parar nunca, porque nós temos uma taxa de produtividade, então nós temos que matar hordas de 400 pessoas, depois temos que queimar essas pessoas, depois temos que não sei o quê. Era uma indústria de extermínio, né? Funcionava dia e noite, dia e noite. A casa deles era 150 metros da chaminé dos fornos. Então, algo muito, muito, muito duro, muito chocante, muito... Esse barbarismo do Holocausto é incomparável historicamente, né? Então, eu acho que você mexer com isso, né, associando Israel ao Holocausto nazista, né, obviamente tem um significado. Então, eu concordo contigo. Acho que talvez em algum momento o presidente deveria ou pode, eventualmente. E aqui eu acho que é importante fazer uma distinção. Não se trata de você fazer uma crítica à política do governo de Israel na faixa de Gaza. É perfeitamente razoável que seja feita, né? Aos métodos, a forma de reação, ou que a guerra poderia ser tratada desse jeito ou daquele, enfim. Eu não confesso que até não entendo disso, não é a minha área geopolítica e ações bélicas, conflito no Oriente, não é a minha especialidade, mas obviamente você pode criticar a política de Israel. Tá? Agora, você comparar, dizer assim, a guerra no Oriente, a atividade, a ação do Estado de Israel ao holocausto nazista, é algo realmente bastante pesado. Né? Então, talvez por aí o presidente possa fazer uma consideração crítica em relação ao que ele colocou. Fernando, um assunto que está muito em voga, tu chegaste a roçar esse assunto, é o do identitarismo. Isso é uma temática forte nos Estados Unidos, ela está cada vez mais forte na Europa, ainda que alguns países europeus, a França, por exemplo, resiste muito. A França tenta ser fiel a um modelo da República Francesa, que é de integrar todo mundo sem nenhum tipo de distinção de sexo, de gênero, de raça. No Brasil também é uma temática cada vez mais forte, com repercussão política. Como é que tu vês, assim, do ponto de vista filosófico, de uma filosofia política, a irrupção do identitarismo nas práticas políticas do dia a dia? Olha, são grandes temas contemporâneos, né, Juliano? Eu acho que houve um certo momento, né, a partir de 89, queda do Muro de Berlim, enfim, a esquerda, de maneira geral, lato sensu falando aqui, ela migrou, digamos assim, suas pautas, né, dos temas clássicos, digamos assim, chamada luta de classes, ou até aquela ideia do mundo bipartido, socialismo versus capitalismo, enfim, onde o centro da política é o sujeito, por definição, da política revolucionária, ou da grande transformação da classe trabalhadora, classe obreira e assim por diante. O tema fundamental era a economia, a transformação das relações econômicas. Né? Houve uma migração, obviamente não uma migração total, mas houve uma migração para os temas culturais, comportamentais, identitários, as temáticas que envolvem a vida privada, enfim, não é? Teve muitos teóricos que fizeram essa análise, não há muita originalidade no que eu estou dizendo aqui, mas para situar um pouco isso. Né? Então, esses temas ganharam muito, muito peso. Né? Então, o tema de orientação sexual, o tema de corte racial, corte de gênero, eles ganharam proeminência. Eu me lembro, olha, eu participei muito da esquerda lá nos anos 80, me lembro assim, o tema gênero, o tema racial era perfeitamente marginal nos debates da esquerda.
era muito marginal, né? E o tema orientação sexual praticamente não existia, né? No Brasil. Quer dizer, existia, havia demandas, etc., mas ele era secundário, muito secundário, né? A grande questão era sindical, a grande questão era econômica, né? E ainda havia assim, a ideia do socialismo como grande, digamos assim, perspectiva histórica, né? Mas mudou isso, né? Mudou isso. Então, hoje você vai, por exemplo, isso, obviamente é um fenômeno muito americano, mas ele caía no mundo inteiro. Quer dizer, o tema da esquerda acadêmica e, enfim, chamado progressismo, etc., a chamada agenda woke, né? O Great Awakening, né? Ou seja, então, que é muito o tema central, o que é das políticas de DEI, né? Diversity, Equity and Inclusion nas universidades, nas empresas, etc., é o tema identitário, das identidades, né? Identidade de raça, identidade de orientação sexual, de gênero. Eu não entro aqui no mérito, eu gosto muito de fazer análise. Quer dizer, e há, de outro lado, tem um livro muito interessante da Pippa Norris, né? Ela fala, tem do outro lado o que ele chama de cultural backlash, né? Tem uma reação conservadora do outro lado, né? Então, você tem, eu lembro um livro brilhante da Arlo Rothschild chamado Strangers in Their Own Land, né? Que é estrangeiros na sua própria terra. Ela foi uma coisa sociólogo americano, primeiro, foi 5 anos numa comunidade ultraconservadora no sul dos Estados Unidos para entender como aquelas pessoas pensavam. Aquele clássico eleitor do Trump, ultraconservador, etc. E eles têm uma certa visão conservadora, típico, né? Que, bom, tem o American Way of Life, o American Dream lá na ponta, eu estou esperando numa fila e daqui a pouco um monte de gente entra na minha frente na fila, né? Essa imagem que ela deu para entender o mais conservador, né? Então, assim, é uma reação conservadora contra as políticas afirmativas, contra uma retórica, enfim, onde é uma retórica muito urbana, muito do mundo intelectualizado, etc., contra o redneck, contra o caipira, e onde o trabalhador tradicional ele perdeu o espaço como centro da política, etc., para os grupos identitários. Então, você tem, é interessante isso, muitas democracias, né, as camadas médias mais empobrecidas, etc., elas acabam migrando para o conservadorismo, né? E você tem os setores mais de elite, mais do urbano, mais ligados à cultura, no chamado progressismo. Então, é uma redefinição dos próprios termos do debate democrático, né? Então, isso é uma marca da nossa época. Isso é uma marca da nossa época, né? Fernando, está quase... perfeitamente legítimo, mas a discussão sobre quais são as consequências disso, né? Bom, acho que é um debate em aberto. Assim. A gente está quase chegando já no final, temos mais 3 minutinhos só. Ô, Fernando, tu acha que a eleição americana e uma possível, porque é o que está dando como favoritismo, vitória de Donald Trump, afeta alguma coisa na próxima eleição brasileira aqui? Tu acha que tem algum... Porque antes não aparecia tanto, não nos importava tanto, mas desde o fenômeno Trump com o Bolsonaro aqui, a eleição americana ganhou força, aqui o Trump passou a ter eleitores, o Biden também. Uma possível eleição de Trump poderia, né, fortalecer aqui uma candidatura, digamos, mais à direita? Olha, Nando, pergunta de $1 milhão aí, eu diria... Tem uma... Vamos lá, por exemplo, eu cobri na Argentina agora a eleição do Milei, cobri profissionalmente lá no Bandeirantes, no primeiro e no segundo turno, né? Então, por exemplo, muita gente dizia assim, na hora que o Milei se elegeu, dizia assim, isso vai incentivar posturas mais liberais, mais conservadoras na América Latina. O problema é que, bom, o que vai acontecer com o governo? O governo vai conseguir implementar essa política, vai ter sucesso no Congresso, vai dar resultado na economia, etc., né? Porque não basta o presidente se eleger, né? Ele precisa saber governar, ele precisa conseguir governar, o programa tem que ser viável, tem que dar certo, senão o resultado é inverso, né? Imagina que você tem o poder desgasta, né? O poder desgasta. Então, óbvio que no momento da eleição, nos meses que antecedem, na transição, nos meses depois da posse, é uma euforia, né?
Passa 6 meses, você tem um custo. Qualquer governo. Né? Tem um grande analista de política no Brasil, não estou entrando no mérito aqui, que é o Zé Dirceu. O Dirceu tinha uma frase, aquela cadeira queima. Né? Então, a eleição, uma eventual eleição do Trump, eventual, não é muito difícil falar nisso, né? Pode, num primeiro momento, servir de incentivo. Né? Mas, num segundo momento, obviamente tem, como é que chama isso? Uma ressaca, né? Que a gente diz no litoral gaúcho, uma ressaca. Isso. E é interessante isso, né? Quem está no poder, né, tende a, vamos assim, permitir que do outro lado floresça a oposição à sociedade, a liberdade, a crítica. Muitas vezes você está do outro lado do poder, te dá mais força, até uma certa autoridade moral, né, da oposição, da crítica, do que quem está no poder desgasta também. Então, eu não sou muito simpático a essa tese de que há um automatismo, assim, ganhou o Milei, ganhou o Trump, ganhou não sei quem, lá e vai ajudar a direita aqui, ganhou a esquerda lá, vai ajudar a esquerda aqui. Eu acho que os processos são complexos, né? E tem muita água para rolar. Por eleição 2020 no Brasil, depende basicamente do desempenho do governo, basicamente da economia, um fator decisivo para acontecer nas próximas eleições. Fechou, seu Juremiro. Muito bom. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Foi um prazer. Olha, uma grande alegria falar com vocês aí, sempre à disposição. Grande abraço. Abraço. Obrigado. Fernando Schiller. Fernando Schiller tá cara legal, inteligente, culto. Vocês aprontaram, né? Contaram só as histórias oficiais, vocês dois, né? Só as oficiais. Bastidores vocês não contaram nada. Tem os bastidores, tem os bastidores. Olha, Pedro, se eu contasse os bastidores do Juremiro aqui, mas deixa pra lá, né, Juremiro? Ia sair do ar o programa. É isso. E as do Fernando. Tchau. Valeu, Fernando. Agradecer também a nossa parceria com a Matinal Jornalismo, com a revista Parêntese. E aqui com a nossa Cuboplay, o programa segue aqui na plataforma do YouTube da Cuboplay. Vamos convocar o professor Fischer para o próximo programa? Eu acho que agora já não tem mais assim, nenhuma tipo convite, né? Eu acho que agora é convocação mesmo. Alô, professor Fischer, contamos com a sua presença na próxima semana, ao vivo, aqui na Cuboplay, São Mateus 345. Participação obrigatória, tá? Isso. Tipo serviço militar obrigatório, participação obrigatória. Isso aí. Não Estamos com saudades do professor Fischer. Não tem mais negociação. Eu vejo ele nas redes sociais, está circulando pela cidade, está matando a saudade, né? Isso. Deve ser encontrado no Beira-Rio no próximo domingo. Provavelmente, no Grenal, né? Provavelmente amanhã ele vai estar no Beira-Rio. Gente, muito obrigado pela parceria. Sigam aí com a FM Cultura, com a programação que vem pela frente. Agora temos aí música nativista, um pouco do folclore gaúcho. E às 11 tem Camila Diesel com Cultura Diesel. Valeu, grande abraço a todos, até a próxima.